Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amiga Espírita. E aí, como é que foi a semana de todo mundo? Nós desejamos que tenha sido ótima. Estamos aqui tentando descobrir qual o motivo de que não está sendo transmitido no meu perfil no Facebook, mas sim só no perfil, na fanpage da Rede Amiga Espírita. Então, são as incógnitas da tecnologia, não sabemos por quê. Simplesmente, quando eu comecei a transmissão, apareceu uma informação dizendo que não estava sendo transmitido no Face. O motivo a gente não sabe e cá estamos nós, sem saber o motivo real. O fato é que nós estamos, então, em todas as plataformas aí, no YouTube, na Rede Amigo Espírita, no canal Nossa Espiritualidade São José do Rio Preto, e estamos no Facebook, mas na página da Rede Amigo Espírita e não no meu perfil. Por quê? Só Deus sabe, não fazemos ideia. O que importa é que nós estamos aqui, né? Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Vou colocar nossa musiquinha aqui, que faz o nosso fundo musical. Vamos ver se vocês escutam aí, vamos ver se dá para ouvir bem, ó. Olha só que legal. Já tá tocando aqui já. Enquanto isso, a gente vai tentando descobrir como é que faz para ver se volta a transmissão aqui na Rede Amiga Espírita, que eu acho que não vai dar. Estamos no canal da USE aqui do YouTube, na USE Rio Preto. Estamos na Rede Amiga Espírita Internacional, estamos na Rede Amiga Espírita no Face, na Rai TV e na Rede Amigo Espírito no YouTube. Enfim, estamos em todos os lugares aí, menos no meu perfil no Facebook. Por quê? Não sei. Vamos ver se eu consigo aqui na edição. Vamos ver aqui as transmissões em andamento. Enquanto a Estela dá o bom dia, eu vou tentar anexar aqui, colocar mais uma aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo colocar de novo no Face. Vamos ver. Bom dia! Eu não sei, o pessoal que entra no Face vai ter que migrar para o YouTube. Bom dia a todos. Daqui diretamente de São José do Rio Preto, um dia lindo. Quem está perto de nós aqui de Rio Preto, acho que deve estar participando desse mesmo sol. Céuzão aberto, sem nuvem e um sol muito gostoso, que nem está tão quente. Olha que temperatura maravilhosa, gente. E vamos estudar mais uma vez o Evangelho. Vocês viram que hoje é pecado por pensamento E adultério. e adultério. Pois é. Meu Deus, será que eu já fiz isso? Será que eu vejo pessoas fazerem isso ao meu redor? Você tem medo de pecado? A gente está estudando o Evangelho para isso. A gente tem que ter medo de pecado, de pecar. Quanto mais você se instrui, menos você erra. Por isso que a gente está aqui, não é verdade? E eu desejo a todos que tenham um dia maravilhoso, que a busca de vocês sejam realmente alcançadas. E dentro dessas buscas, falar com vocês de verdade. Tenta orar de peito aberto. Você já tentou isso? Porque às vezes a gente fala, eu vou comunicar a Deus uma coisa aqui. Nós usamos palavras genéricas. Nós fazemos uma oração que não está de verdade comunicando o que seu coração quer. No meio da oração a gente fica pensando, nossa, mas será que eu posso falar isso com Deus? Nossa, mas será que eu não estou pedindo demais? Nossa, mas eu falei isso na oração. Esquece tudo isso. Faz uma oração de verdade. Igual você reclama pro seu marido, pra sua esposa, nossa, Luciano, não tô aguentando mais, não sei o quê. Faz isso para Deus. Você já fez isso para Deus? Ai, mas Deus vai... Se você faz na orelha do seu marido, da sua esposa, do seu filho, que não consegue ter compreensão com você, imagina Deus, gente. Deus não é humano, é divindade. A divindade filtra o que você quer e vai diretamente no que nem você sabe o que você quer. Filtra o que você está dizendo e vai no que você quer. Mas tem que se abrir. É por isso que serve a oração. A oração é um ato muito grande de autoconhecimento. Muito grande. Eu tenho muita piedade das pessoas que se dizem ateu, que eu fico pensando em que momento ela fala o que ela realmente sente. Que às vezes a pessoa tem vergonha de falar isso para pro terapeuta, viu? Tá lá na frente da terapeuta, do terapeuta e fala assim: "Nossa, eu não vou falar isso não". E para Deus você pode. Porque os benfeitores amigos vão te encaminhar um melhor pedido, uma melhor reflexão. Então, bora rezar nesse dia bonito de São José do Rio Preto, então fica melhor. Você tem um cantinho aí, gente?
Eu tenho um cantinho. Você, Ander, tem um cantinho. Eu espero que você tenha um cantinho. Ai, meu Deus, mas tem que ter um altar, uma coisa assim? Não, um lugar que você toma um cafezinho toda manhã e ali você faz seus agradecimentos, seus pedidos. Eu desejo muito que você tenha. Muito. Pois bem, não consegui colocar no meu perfil no Face. Ah, não deu certo? Não deu certo, mas eu Eu vi aberto ali, não mas era? eu coloquei no meu Facebook a transmissão da Rede Amiga Espírita do Facebook. Ah, tá, Então, você compartilhou eu a transmissão. compartilhei a transmissão da Rede Amiga Espírita no meu perfil no Face. Então, não sei por que deu essa pane. E também é a primeira vez que acontece isso. Nunca aconteceu de meu perfil não transmitir. Ó, a Eriquinha entrou hoje, hein, Eriquinha? Érica Arcanjo Eriquinha é a minha Guevara. cabeleireira. Ah, hoje eu vou fazer um negócio lá que chama lift. Eu também vou. Vai Vou ficar aproveitar, bom, hein? já Vai vou ficar bom demais. fazendo o meu também, que não sou de ferro, né? É que, mãe, né? Você Pois vai lá é. na Erika, ela dá um Hoje eu vou talento. mexer na minha franja hoje. Bora então para a nossa oração hoje. Momento da oração com Estela Onish. Senhor Jesus, Divino Mestre, estamos aqui reunidos com os corações abertos para receber a mensagem do Evangelho e pedindo, Senhor, para que possam ser todos aqui abençoados, pois estamos buscando dar passos melhores. Abençoe, Senhor, a nossa família, família de amigos, família espiritual, família sanguínea. Que todos nós aqui, Senhor, que tem algum pedido em mente, que possamos embrulhar e entregar em suas mãos. E sabemos que da melhor maneira seremos atendidos. Mestre, que dos ensinamentos de hoje e de todos que envolvem o seu nome, possamos retirar porcentagem mínima que fará com que nossa mente reflita sobre nossas atitudes, nossa conduta moral. Do mais, Senhor, temos o coração cheio de gratidão por poder falar abertamente vosso Evangelho. Abençoados sejam nossos amigos, nossos irmãos encarnados e desencarnados que frequentam todos os estudos assim como esse. Abençoados nossos entes queridos desencarnados. E abençoadas as pessoas que passam pela nossa mente, que às vezes prejudicam os outros, que elas possam recuar, Senhor, diante do seu desejo de paz para esse planeta Terra. Muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui juntos e prometemos de nosso coração a boa vontade de sempre estar. Que assim seja. Que assim seja. E hoje a leitura do Evangelho é um pouquinho mais curta e eu trouxe uma pouquinho mais longa do livro No Portal da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Para quem gosta e tem curiosidade de saber coisas sobre a mediunidade, uma maneira bem simples esse livro explica, viu? No Portal da Luz. Mas eu não vou falar de mediunidade hoje. No capítulo que se chama Na Seara do Cristo, Emmanuel diz assim: muito frequentemente, perpetramos erros clamorosos como sejam colocar Jesus em nossas palavras e não em nossas vidas, desertar da evangelização, não dar importância à vida espiritual, desdenhar da prece, recusar o estudo, nunca encontrar tempo para boas obras, não praticar todo o bem que sejamos capazes, cair na indisciplina a pretexto de esposar uma doutrina de livre pensamento, deixar de considerar todas as criaturas como sendo criaturas irmãs perante Deus, não partilhar os sofrimentos semelhantes, cultivar desafetos, embrear-se em autodeterminação, desprezando os preceitos evangélicos que proclamamos respeitar. Fácil verificar que nem só de mediunidade se alimenta a edificação de Jesus na casa terrestre. Mais que isso, a obra de auxílio e educação para a vitória do Cristo, de Deus, é inimaginável na grandeza e complexidade com que se apresenta. Não permaneças à margem. Tomemos posse de nosso privilégio de aprender e servir. Pois é, acho que o que sintetiza isso é essa frase final, né? Aprender e servir. Nós viemos aqui para isso. Aprenda e sirva, aprenda e sirva. E o que as pessoas estão pecando, estão sofrendo, sabe por quê? Porque elas querem aprender e serem servidas. É isso aí. Você quer ser servido? Senta e espera. Vai demorar, hein? Não viemos
Para sermos servidos, viemos para servir, disse o mestre. Então, quer ser um bom médium? Você deve ser o que mais trabalha em favor do outro. O que menos espera recompensa, o que menos espera reconhecimento, o que mais auxilia. Esse é o melhor médium que tem. Desça pedestal. Tire a coroa da Sai da cabeça. estrela. Deixa o estrelismo de lado. Deixa o estrelismo para Jesus. Que nem ele quer ser estrela, né? Pois bem, meus irmãos, hoje então, nosso evangelho número 59, como está aqui embaixo, ó, pecado por pensamento e adultério. O evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nossa versãozinha aqui, espiral, traduzida pelo Herculano Pires. Então, estamos dentro do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Você me acompanha na leitura ou não? Vamos lá? Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porque, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. O trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E vamos ao comentário da Estela. E vamos. Sai fora um pouquinho, vamos sair a nossa mente fora um pouco, como o próprio Evangelho disse, para não nos apegarmos somente na situação conjugal, no adultério. Vamos falar de adulterar pensamento do caminho do bem para entrar no mal. Quem de nós nunca viveu uma situação no qual você fica remoendo dentro da sua mente um mau pensamento?
E aí o primeiro passo é você identificar, porque pode ser que eu vejo muitas pessoas dizendo aqui, não, Estela, eu sou uma pessoa boa, ou posta na internet aqui só vem o bem. Dá uma cutucada nessa pessoa. Todos nós, encarnados na Terra, com raras exceções de Chico Xavier, por aí afora, eu não conheço ninguém perto de mim nesse momento assim, cultivamos maus pensamentos. Mas daí você tem que admitir para você mesmo. Isso que é o gostoso da brincadeira. Você não vai se expor. Luciano, acabei de pensar uma coisa mal de uma pessoa aqui. É você com você mesmo. O Evangelho vem e traz assim, a seguinte situação. Olha, você já está em crescimento quando você percebe e recusa esse mau pensamento. Eita, hein? Você, estamos na terça-feira, conviveu com pessoas que pode ser que você passe a semana inteira no seu canto, fazendo seu trabalho, ou na sua casa, aí chegou o final de semana, você tem que conviver. Foi no churrasco, no nosso caso a gente foi viajar. Foi no churrasco, foi no aniversário de um amigo, e lá alguém te falou algo, te feriu. Ou você viu algo, ou você sentiu um cutuco na internet. E aí você começa ali, lavando a louça do café agora, sua xicrinha do café, pensando assim, nossa, aquela hora que aquela pessoa falou aquilo, eu devia ter respondido aquele outro. Você acha que isso é um pensamento do bem? Não é claro que é do mal? Ah, porque quando a pessoa vier perto de mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para ela não sei o que eu não gostei. Ou se não, próxima vez que eu encontrar essa pessoa, eu não vou deixar barato não. Pensa, o que você está pondo no bolso? Pensar de maneira assim, a entender de maneira clara. O que você está pondo no bolso com esse pensamento? Uma pedra para atacar ou revidar essa pessoa? Ou você está colocando os algodãozinhos macio, tudo muito macio? É claro que é pedra. O problema é que essa pedra, até o dia que você encontrar essa pessoa, vai estar pesando. A sua vida se torna pesada com maus pensamentos. Não, Estela, pelo amor de Deus, mas eu não vou atirar pedra na pessoa, não. E outra, eu só estou pensando que eu deveria ter falado, porque eu não quero mais ser passado como bobo, e eu não vou mais ser passado para trás, e ninguém vai fazer eu de palhaço. Mas, na verdade, eu não fui lá e não fiz nada, eu não mandei nenhuma mensagem de WhatsApp para a pessoa. Mas aí é onde entra o evangelho aqui. Você pensou que na próxima vez que você encontrar a pessoa, você vai falar isso, aquilo? Ou eu deveria ter falado isso, aquilo? Você já fez. Eita, Nossa Senhora. O jogo vai ficando mais complicado na medida que você vai ficando mais forte. Já jogou videogame? Vai ficando mais complicado. Nós jogamos vôlei, né, gente? Então, as crianças às vezes querem jogar conosco. E aí nós colocamos ela numa posição lá no fundo para proteger ela, porque lá a bolada é menos pesada, lá a gente não exige tanto dela. Na medida que ela vai ficando melhor, ou a própria pessoa adulta, tem adulto que a gente põe para o fundo também, nós vamos colocando ela para frente. Porque aí ali leva mais pancada, ali vão exigir mais de você. Assim é videogame também, quem já jogou sabe. Você vai melhorando de fase, vai crescendo os bichos, as fases vão sendo mais difíceis. Assim é a vida. Ai, meu Deus, Stella, então você está dizendo que se eu me espiritualizar mais, se eu buscar o bom caminho, eu vou ficar forte espiritual, mas aí vai aumentar os problemas? Não, não vai aumentar os problemas. Mas ninguém vai passar pano para você por um pensamento errado. Eu vi esses dias uma situação, a gente estava na praia lá, e aí tinha uma turma, eram 3 moças e uma criança, que eles ficaram na porta do McDonald's de lá, pedindo lanche para as pessoas. E as pessoas olhavam assim e davam o lanche. E aí, nós sentados, começou a virar piada entre a nossa família. Falei, caramba, isso é uma gangue. Foram juntando um monte de lanche lá e às vezes saía para vender fora. E eles devem fazer isso muito.
E você pensa, eles não estavam roubando, porque te pediu, me dá um lanche, eu tô com fome, e você dava. O destino que estava sendo dado a isso era outro. E aí você pensa, essa pessoa, ela tá achando que ela tá ganhando tá levando uma vantagem gigantesca, passando os outros de otário. Ó, o tontão ali me comprou um lanche, ó, o outro tonto ali me comprou um sorvete. E dentro de você, que já é mais espiritualizado, você acha que é vantagem fazer o outro de otário? Não. Esse é o game, esse é o jogo. Quando você já entende sobre algumas coisas, como passar a perna no outro, pechinchar a pessoa até arrancar o sangue dela. A pessoa tá vendendo um negócio de R$10, você fala assim, não, faz essa trufa aí por 8 eu compro. 8 não dá, não sei o que, não sei o que. Aí quando a pessoa fala, então tá, vai, eu faço por 8. Não, agora eu compro 2 por 10. Esse tipo de pessoa não entendeu que não tá levando vantagem. Quando você tira a dignidade para alguém, você tá em débito. Nós já entendemos. Então você passa a começar a entender que um mau pensamento não é só uma bobeirinha. Para aquela pessoa que está achando que leva vantagem, pedindo um lanche, vendendo lanche. Outro dia o pessoal aqui, não vou nem falar o local, um local que a gente frequenta tem um restaurante, um posto de combustível, uma lanchonete ali, e fica um pessoal ali pedindo marmita. E o que você faz? Pô, eu não dou dinheiro para ninguém, mas o cara tá com fome, eu vou dar uma marmita. Tá ligado que ele vende a tua marmita? Pro pessoal ali do posto, mas sei lá onde que ele queira vender a marmita. Você tá brincando comigo? Ele ainda não entendeu o jogo. Ele não entendeu que tá te passando para trás, tá te fazendo de bobo, tá pegando dinheiro para usar droga, que seja. O problema é que nós já entendemos essas coisas. E quando você entende essas coisas, você cresceu o nível. Crescendo o nível, você cai em pensou o mal, já tá no mal. Ai, tá brincando comigo. Gente, vou falar o meu tamanho aqui. Existem algumas situações que eu me imagino batendo na pessoa. Estela, você, palestrante, evangelizadora, você se vê batendo nas pessoas, me vejo. Mas eu admito para vocês, eu admito para mim. Falo, caramba, ainda mora esse animal dentro de mim. Que pequena que eu sou. Não, que bateu, o quê? Deus de alguma maneira envia essa pessoa para algum lugar aí, Deus faz o que tem que ser feito, não eu. Aí o evangelho diz assim, quando você repele esse pensamento, você já entrou no crescimento. Então passa a repelir, mas para você repelir, você tem que identificar. Quem sou eu? Oceander, eu sou uma pessoa que eu só faço bem, eu só penso bem. Sou um Tá anjo. lasqueira. Se você não admitir os seus pensamentos ruins, você não consegue repelir. Porque existem alguns, eu vou falar a verdade, vamos falar a verdade. Existem alguns que falam, Estela do céu, mas tem como não pensar o mal dessa pessoa? Falar, tô com você, eu também não consigo, não. Mas aí eu começo a identificar, mas, tá bom, estou aqui. Qual é o tamanho do seu desejo de vingança, de revide, de mágoa? Isso tudo é mal. Não, nesse momento, Estela, eu ainda não consigo ficar uns 3 dias engasgado com essa pessoa. Beleza, mas você identificou. Próxima vez você vai ficar 2 dias. Próxima vez você vai ficar 1 dia. Próxima vez você vai eliminar na hora. O problema nosso é não identificar e se achar uma pessoa muito evoluída a ponto de dizer, esse evangelho de hoje, pensamento errado, aí pensamento, erro por pensamento, não faço não, porque olha, eu sou uma pessoa dizendo, eu só penso coisa boa. Ô, gente, eu já tive vontade de jogar uma bomba. Falei, por que não joga uma bomba na cabeça daquela pessoa ali para explodir? Ela tá fazendo mal para um monte de gente. Isso é um pensamento mau. E aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, no capítulo 28, fala assim, quer saber? Eu vou ver aqui, porque tem algum espírito mandando eu fazer coisa errada. Eita lasqueira, hein? Você vai ler o prefácio das preces que são feitas para espíritos obsessores e você vai ver que no prefácio eles explicam para você, esse espírito obsessor só conseguiu ficar do seu lado
Porque você deu abertura para ele. Sabe onde é a abertura? Pensamento. Pensamento. O obsessor não vai conseguir acoplar em você, não vai ter acesso a você só por suas ações físicas na matéria. Eu peguei um celular e roubei. Então eu me acoplei a um espírito obsessor que agora manda eu roubar. Não, ele se acopla a você pelo seu pensamento. Olha um celular ali dando sopa. Mas tem um fulano que tá vendo ali. Ah, não. Mas se eu pegasse, pronto. Abertura para o crime. Olha aí você. Isso são as peças para um obsessor lá no Evangelho, no capítulo 28, aqui no Evangelho. Lê o prefácio para você ver. Mas Estela, eu pago meus impostos, eu chego no meu trabalho todo dia no horário, eu não... Avalie os seus pensamentos, pode ser os pensamentos que estão te ligando a espíritos que inflamam. É como se fosse assim, eu preciso fazer um bolo. Eu tenho todos os ingredientes, todos os seus pensamentos são ingredientes. Aí o obsessor sabe que ele põe o fermento. Só isso, os ingredientes foi você que deu. Eu lembro muito da entrevista que foi o Maníaco do Parque. Um monstro, Estela. Mas aí ele pega o microfone e fala assim, mas tinha uma voz que mandava eu morder. Muito ruim falar dessa situação aqui. Tinha uma voz que mandava eu fazer a coisa errada. Então, olha, tá vendo? Foi os obsessores que mandou ele fazer. Não, gente, 80% era o desejo do pensamento dele, 20% o obsessor foi lá e fez assim, ó, vai. Empurrou. Mas os 80% já estavam formados no pensamento dele há muito tempo. Isso é uma coisa muito esdrúxula, muito longe de nós, mas vê o seu pensamento. O que são os ingredientes? Qual o bolo que você está formando aí para vir um obsessor fazer botar um fermentinho ali e você vomitar no grupo da família o que você quer? E depois você fala assim, não sei, uma voz mandou eu fazer, eu estava tomado, não era eu, era você. Alguém só foi e colocou o fermento. Então o pensamento é muito importante, porque em Mundos Evoluídos, ou na obra inteira de André Luiz e Chico Xavier, nós vemos ali que os benfeitores leem os pensamentos. Então, se você está pensando que pensamento é algo invisível e banal, para os benfeitores obsessores é matéria. Matéria viva, matéria-prima para o obsessor. Eu estava lembrando do livro do Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Lá o Emmanuel traz incontáveis dicas e questões para a gente exercitar. Porque vejam bem, o pensamento é o local onde se origina a nossa vida. Primeiro você pensa, depois, em seguida, você vai poder executar aquilo que você pensou ou não. Então, por exemplo, hoje eu estou com um pensamento que eu vou sair daqui, terminar o nosso evangelho, eu vou atender as pessoas, os meus pacientes. E aí, esse atendimento vai ocorrer porque primeiro houve o meu pensamento, o meu planejamento mental. E o que nós estamos tentando aqui hoje aprender é sobre a disciplina do bem pensar. Quando se diz a palavra adultério, inicialmente foi falado aqui da questão do adultério, de desejar uma mulher do próximo, ou se você, por exemplo, é casado, desejar uma outra mulher que seja solteira, por exemplo, mas você não pode, porque você está comprometido, né, com a sua esposa, e também, falando vice-versa, de alguém comprometido, uma mulher, não olhar para um outro homem, coisas assim. Isso daí, essa também é uma questão a gente observar, porque quando você começa a veicular projeções na sua mente, aquilo vai fazendo com que, literalmente, ganhe vida dentro da sua mente. E muitas pessoas vivem dentro da própria mente. Elas podem até não materializar a coisa. Quer ver um caso clássico disso? Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que são fascinadas por artistas e passam a perseguir eles? Eu lembro muito de um caso, aconteceu uns anos atrás, aí, com aquela apresentadora, um modelo muito bonita, muito, a Ana Hickman, vocês lembram disso?
A Ana Hickman foi perseguida por um rapaz que era um obsessivo por ela, e ele achava, na mente dele, que ele tinha alguma relação com ela, que ele tinha uma proximidade, que ele tinha uma intimidade com ela, que ela era sua esposa ou era sua namorada. Então, o que acontece? O pensamento dele se adulterou de tal maneira que ele passou a perseguir ela e fazer ameaças e cobrando dela uma fidelidade, como se ela fosse conhecida dele. Ela nem fazia ideia quem ele era. Ela era casada na época ainda, inclusive. E, e o rapaz chegou a tal ponto de enlouquecer, literalmente, de um dia encontrar ela e ameaçar ela de morte. E tanto que o irmão da Ana Hickman teve que intervir lá, parece que pegou a arma dele e acabou matando o rapaz. Vocês devem lembrar dessa história aí. Correu aí uns, sei lá, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, faz um tempinho já. O que que significa? Por que conta essa história? O cara vivia dentro do pensamento dele de que ele era namorado da Ana Hickman. Então, se nós não tivermos um policiamento daquilo que a gente pensa, isso vai se exteriorizar através de algumas dicas que eu vou falar aqui agora. Nós passamos a viver, sabe aquela história de viajando na maionese? Já viu o cara sentado no pote de Hellmann's, assim, viajando por aí, igual montar numa nave espacial? Você vive viajando na maionese. Você começa a criar coisas na tua mente que não existem. Já ouviu falar também de pessoas que dizem assim, ó, chega um momento da vida que faz tempo que você não vê, aí a pessoa um dia acaba confessando que ela não aguenta, ela chega em você e fala assim, olha, Estela, eu vou falar a verdade pra você, viu? Há uns 3 anos que a gente não se fala, né? Eu achei que você tava chateada comigo. Eu achei que aquele dia, a última conversa que a gente teve lá, você olhou meio torto assim, você fez assim, uma cara, e na hora eu já percebi que você não gostou de alguma coisa, então eu me afastei porque eu achei que você ficou aborrecida comigo. E a Estela, gente, não tá nem lembrando disso, nem faz ideia do que a pessoa tá falando. Então, se a gente não tiver uma perspectiva boa, um bom pensamento cotidiano, se a gente não aprender a transformar as questões, nós vivemos literalmente num inferno. Não um inferno onde você pode alguém do lado chegar e olhar e falar, realmente você tá no inferno, eu tô vendo ali, ó. Ó, o capeta tá ali, tem um caldeirão fervendo ali, daqui a pouco vai te colocar lá dentro. Não vai ser um local visível, vai ser um inferno astral, um inferno mental. Suas produções suas. Pois é, então esse rapaz que era apaixonado pela Ana Hickman de uma forma totalmente louca, uma forma desmedida, ele não soube equalizar o amor que ele sentia, que inicialmente tenho certeza que ele começou a ter uma paixão, porque ela é bonita, porque ela aparece na televisão e tal. E ele não conseguiu transformar esse pensamento em uma admiração. E quem sabe até um dia, possivelmente, sei lá, ele se aproximar dela, né? Se bem que na época não tinha como, porque ela era casada e tudo mais, mas enfim. E se ele tivesse tido uma ponderação, ele poderia estar vivo até hoje, mas aí ele deixou o pensamento dominar de tal maneira que se tornou uma obsessão. E muitos de nós somos frequentemente obsediados porque somos invigilantes nos pensamentos. Então, um indivíduo que se diz perseguido e obsediado, ele tem que fazer um reconhecimento de que o problema maior está na mente dele. E ele não está conseguindo manter uma vigilância, uma ponderação, um bom senso. Então, a primeira dica, por exemplo, como que eu faço para substituir maus pensamentos? Primeira questão é substituir imediatamente maus acontecimentos. Se nós tivermos aí, por exemplo, chega alguém e te ofende. Ah, aí não tem como, aí a pessoa chegou e me ofendeu, não tem como eu pensar bem, não tem como eu agir e, e pensar algo bom no momento e depois, consequentemente, agir. A resposta é tem sim, tem como você observar e fazer o seguinte, olha, eu não quero ser igual a essa pessoa. Então a lição que fica é, fui ofendido, aprendi a não ofender. Essa substituição é uma técnica que não é fácil, a gente fica aqui tentando veicular ela porque não dizendo que a gente faz, né? Mas nós estamos aqui estudando para um dia fazer. Mas se a gente conseguir, dá para extrair lição, inclusive, de momentos desagradáveis. Substituição imediata é isso. Não espere haver um rompante, haver um momento em que você estoura e paga com a igual moeda. Não espere que o mal seja pago com o mal. Espere que em você já uma programação assim. Hoje eu vou sair, que nem daqui a pouco eu vou sair hoje de moto e tal. Vou andar pela cidade.
tem pessoas que estão dirigindo veículos, né, dos mais diversos, não têm tanta habilidade ainda, alguns não enxergam direito, alguns estão com o veículo que está falhando, alguns estão com pressa, alguns estão com aborrecimentos. Então, assim, cada um é um mar de informações e sentimentos. E eu vou me encontrar com essas pessoas hoje no trânsito. Alguns estão com notícias desagradáveis na mente, né, circulando ali na sua atmosfera psíquica, que receberam uma notícia ruim, que descobriram que estão doentes. Alguns estão sentindo dores. Alguns estão felizes, empolgados, estão ali com sonhos, estão ali sorrindo, né? Mas infelizmente nós vivemos ainda em um mundo ainda onde as pessoas não sabem viver bem, porque não sabem cultivar bons hábitos. Essa primeira dica que eu falei aqui são questões pesquisadas e descobertas cientificamente. Que a doutrina espírita, dos seus 3 pés é a ciência. Eu gosto muito de consultar a ciência, como consultei aqui, para esse estudo de hoje, trazendo então essa mensagem filosófica e religiosa que a doutrina espírita oferece, fazendo uma concordância com as questões psíquicas, psicológicas, psiquiátricas, porque a nossa mente precisa sim de ter um condicionamento. Aliás, vamos falar a verdade, a nossa mente é a que mais precisa ter condicionamento. Nosso corpo precisa também, senão você não consegue se locomover, você vai perder sua saúde física, vai desencarnar logo, não vai ter como se locomover e se desenvolver. Você precisa de condicionamento físico, mas precisa mais de condicionamento espiritual, moral, psicológico, psíquico. Então, a primeira questão, substituição imediata. Outra questão, cultivar a visão do aprendiz. Será que nós temos colocado essa capacidade no nosso dia a dia, de que estou a todo momento aprendendo algo, ou seja, quando surge uma adversidade, isso está tentando me testar. Quer ver? Vamos usar um exemplo. Pegando até um gancho da questão da fidelidade mesmo, da questão do adultério entre homem e mulher, é para casais homossexuais, sei lá, de se olhar para outra pessoa, seja lá heterossexuais ou homossexuais. Se surge uma pessoa interessante, uma pessoa bonita, uma pessoa de voz agradável, uma pessoa que é realmente tentadora, você está sendo colocado na condição de aprendiz, de aprender com essa circunstância para poder observar em si mesmo se você passa no teste de fidelidade. Como tinha, lembra o teste de fidelidade do João Kleber? Tinha? O pessoal não passava nos testes, né? Caía que nem um patinho. Mas a maioria. Era tudo combinado também. Acho que era 80% era tudo combinado, mas tudo bem. Não aconselho assistir esse tipo de programa. Isso aí faz muitos anos, já deve fazer 20 mas anos era já. Famoso, né? Na época não tinha internet, nada, todo mundo ficava vendo aquilo lá e dando risada. Eu só via para dar risada, porque eu sabia que era tudo combinado, mas tudo bem. Então, assim, quando surge uma questão, por exemplo, dessa, surgiu uma pessoa, entre aspas, interessante, uma pessoa bonita, uma pessoa jovem, geralmente mais jovem que a gente, é para ser observado o seguinte: o que a circunstância está tentando me colocar na mente? Será que eu vou conseguir cultivar a fidelidade à pessoa com quem eu me consorciei, com quem eu me comprometi? Será que vale a pena o risco? Se a gente fizer aí uma análise, se tiver um autoconhecimento bom e uma autoanálise boa, nós vamos conseguir nos tornarmos aprendizes e tirar nota boa como aprendiz, porque o aprendiz está sempre fazendo prova, não é? Então, vão surgir provas hoje para você no trânsito, diante de uma pessoa bela, de uma pessoa interessante na tua maneira de ver. Tem gente que acha interessante alguém que fale manso. Tem gente que acha interessante alguém bonito, saradão, corpo perfeito, jovem, olhos azuis, sei lá. Cada um tem uma maneira de enxergar o interessante, né? Então, depois vai surgir aí um conflito familiar, vai surgir uma descoberta de uma notícia desagradável. Você vai ter aí a oportunidade de julgar alguém. Você vai visualizar uma notícia na internet de algum acontecimento desagradável. Tudo isso está colocando você em teste, para avaliar se isso vai te perturbar ou vai te fazer aprender. Se você enxergar como todas as circunstâncias são para o nosso aprendizado, parabéns, você já está na condição de aprendiz. E só não é aprendiz quem se acha superior,
quem é o chamado rico de espírito, né? Como a gente estudou agora há pouco, lembra? Estudamos aí umas semanas atrás. A pessoa não se considera pobre de Não espírito. cabe mais nada que eu Eu sou sou rico. rico de espírito, eu já sou ótimo. Então, se você já está ótimo, sinto te informar. Sua vida já não tem mais sentido continuar, porque você já sabe tudo. Você podia até desencarnar logo, porque não tem mais nada para aprender nessa existência aqui. Já desencarna logo. Agora, o eterno aprendiz é aquele que está apto, é aquele que está ganhando fôlego para poder viver mais e ter mais sobrevida. Então, seja sempre um aprendiz das circunstâncias. Então, vocês viram, ó, vou voltar aqui recapitulando. Primeira questão, substituir desagrados. A Estela contou aqui do caso que a gente viu lá das moças dando golpe lá. Só que a moça estava assim, ela pedia, você dava o lanche se você quisesse. Ela não estava roubando de ninguém. Né? Então, o que eu aprendi é, eu não posso fazer isso com ninguém, eu não posso trapacear com ninguém. Então, eu substituí assim, ao invés de ficar com raiva da moça, que ainda não sabe disso que eu já sei, ao invés de ficar aborrecido com ela, eu faço a substituição imediata da maneira de enxergá-la. Como será que Jesus ia enxergar essa moça que aparentemente está tentando se dar bem, acumulando vários pacotes de lanche do McDonald's que não custam tão barato, né? Será que ela vai levar para algum lugar, vai vender, vai trocar? Porque alguma lanche é uma coisa que tem que ser consumida logo, né? O lanche não dá para deixar ali para me vender amanhã, no outro dia de manhã, por exemplo. A gente foi lá à noite, né? Foi no sábado à noite e viu esse caso aí. Então ela vai fazer alguma coisa com esse lanche. Se ela vai vender, se ela vai entregar para um monte de gente, se é familiar dela, não sei lá, eu não sei o que ela vai fazer. Inclusive fui um dos que comprei lanche para ela, mesmo sabendo que ela poderia estar dando, entre aspas, um golpe. Eu pensei, a minha função é fazer o que eu sei fazer. Se ela não vai fazer o que ela deve fazer, já não é minha função. Então eu substituí meu pensamento assim, ao invés de dar o lanche para ela com raiva, ou com a sensação de que eu sei o que você está fazendo, eu abençoei. Né? E não estou dizendo isso porque eu não estou querendo dar uma de bonzinho aqui, não. Foi o meu sentimento na hora. Eu quis fazer uma doação porque eu acho que Deus dá muita coisa para mim. Então, uma forma de eu repartir um pouco. Alguém pode até me criticar, falando, mas você não devia ter feito isso, porque está estimulando a pessoa a cometer erro e tal. Mas na hora que ela me abordou, e eu prometi que ia dar o lanche, eu não tinha percebido ainda o entorno. No momento em que ela me falou assim, você compra um lanche para mim, eu tô com a menina pequena aqui e tal. Na hora, eu não percebi a jogada. Então eu falei, não, vou comprar sim, pode deixar que eu vou comprar e vou trazer aqui para você. Depois, enquanto eu estava no processo de comprar, tem aqueles totens, né, do McDonald's, que você vai ali, é uma tela grande, você vai pedindo os lanches e tal. Aí que eu vi que tinha outra menina junto com ela, tinha outra moça junto com ela, provavelmente irmã, as três estavam pedindo lá para outras pessoas. Aí que eu fui perceber que era ali uma jogada. Mas como eu já havia prometido para ela que eu iria dar um lanche, então eu cumpri a minha promessa. Então, quem achar que eu estou errado, não tem problema. Eu respeito o teu direito de achar que eu estou errado. Mas eu fiz o que meu coração mandou na hora. Enfim, então a primeira técnica, recapitulando, substituição imediata, já foi bem dito. A segunda, visão do aprendiz, aprenda sempre com as adversidades. A terceira é, alimente a fonte. É preciso alimentar a nossa fonte. Ou seja, o que é a nossa fonte? É a nossa mente. Com que você está alimentando a sua fonte? Com programas, esses de TV, passam no período da tarde, só fala de tragédia, de roubo, de assassinato, de criança perdida, de gente que foi assassinada, estuprada, roubada, enganada. É isso que se alimenta? Você só vê a internet para poder ver rolo, briga política? Ou você só vê coisa de futebol? Ou você só vê intriga? Só vê... Desculpem a palavra, mas é a palavra que define, tem até essa citação nessa palavra no Evangelho, que é a verdadeira desgraça, né? Você anda vendo muita desgraça por aí, ou seja, desgraça é o que não tem graça. Ou você alimenta a sua mente com fontes saudáveis, com boas leituras, com programas edificantes? Que tipo de programa de TV que você anda assistindo? Que tipo de conversa você anda se alimentando? Com quais pessoas você conversa durante o dia a dia e sobre o quê? É isso que está alimentando a sua mente. É isso que está sendo a fonte que está alimentando o seu pensamento. Então, se você só vê rolo, só vê problema, só fica olhando a vida do outro, só fica reparando o que o outro devia fazer ou não, se você só se alimenta de coisa ruim, você não tem como pensar coisa boa, você não vai pensar coisa boa. Você não vai ter uma vida boa, porque primeiro existe a materialização mental, depois a materialização da efetivação do fato. Então você não vai produzir coisa boa se você só sabe
coisas ruins, entende? Então é preciso mudar a alimentação. Se eu não me cercar de gente que quer crescer, eu não vou crescer. Se eu não me cercar de gente, por exemplo, espírita, eu não vou ser um bom espírita. Se eu não conhecer, não aprender, não conviver, não assistir outros palestrantes espíritas, eu não vou ser um bom palestrante espírita. Eu não vou conseguir entregar um dia uma preleção boa se eu não assisto boas preleções. Se eu acho que só a minha que é boa, o que eu falo é o que é o legal. Não, meu filho, baixa a crina aí, vai lá assistir o Haroldo, vai assistir o Arthur Valadares, vai assistir ali o Rossandro, o Andrei Moreira, o Dr. Aguinaldo, vai assistir essa turma aí. Professor Rodrigues, Décio e Andoli. nosso Décio, Iano, enfim. Tem gente maravilhosa aí fazendo estudos aí que você precisa aprender com essa turma aí. Sabe? Tem muitas, aliás, eu citei só poucos, aqui tem muitos, muitos aí que eu não daria tempo de falar nem metade aqui dos que tem. Você quer aprender doutrina espírita? Vai estudar com essa turma aí. Não, você não vai oferecer o melhor de si. Você não vai conseguir extrair o melhor de si. Ó, e a quarta dica e última aqui para finalizar nossa reflexão é colocar o bem em prática na sua vida. Se você não é alguém que produz o bem, você não é alguém que tenta fazer o bem o tempo todo, você não tem prática, você não tem vivenciação. Não tem como você ter bons pensamentos se você não age no bem. Por isso que é importantíssimo a gente se inscrever em qualquer tipo de frente de serviço para o próximo. Como espíritas, nós devemos dizer, e nós sabemos que é muito pertinente o trabalho na casa espírita, especialmente nas casas espíritas que oferecem trabalho voluntário e trabalho de caridade aos mais necessitados. Então, você vai encontrar casas espíritas, como a gente conhece, de pessoas especializadas em visitar doentes em hospital. Você vai encontrar casas espíritas, como a maioria tem, que fazem sopa para doar ali uma vez, às vezes duas, às vezes três vezes por semana, para famílias carentes, para famílias dos bairros mais distantes do centro da cidade. Então, tem as pessoas que fazem esse trabalho material, fazem arrecadação de itens de cesta básica, itens de legumes, verduras e frutas, etc. Existem aquelas casas espíritas que oferecem a caridade, o trabalho no bem, de instrução, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais. Você está com a barriguinha cheia já? Você é uma pessoa que tem casa para morar? Então você não precisa de receber caridade material nenhuma, você já está bem. Então vai se instruir, vai receber a caridade que a casa espírita oferece, e é com a instrução, vai melhorar a tua mente. Se você não melhorar a sua mente, sua vida vai ser trágica. A tragédia da vida não está nas questões dos acontecimentos materiais, ela está primordialmente nas questões psíquicas. Nós vemos aí pessoas arruinando a própria jornada por questões emocionais e psicológicas. Eu não conheço ninguém que está numa miséria absoluta, que não tem o que comer. Eu conheço gente que passa dificuldade, que não come o que quer, mas tem o que comer, tem o básico ali, está se nutrindo. Agora, gente que está acabando com a própria existência, porque não sabe pensar direito, não sabe agir direito, ó, mas tá assim, ó. Tem muita gente, muita. Portanto, eu posso dizer aqui, sem nenhum receio de cometer equívoco, nós moramos o nosso pensamento. Você pensa que você mora aí no teu bairro, na tua casa aí? Você pensa que você dorme na tua cama? Sim, você vive fisicamente. Mas você vive primeiramente na sua mente. Você pode viver numa mansão e sentir que tua vida tá trágica, tua vida não presta para nada. Você pode viver numa favelinha, num barraquinho, numa casinha alugada simples aí e achar que você é a pessoa mais feliz do mundo. Então nós somos o que nós pensamos. É preciso educar o pensamento. E essa questão de o bem como ação, e não apenas como uma abstração, o bem não pode ser abstrato, não pode ser uma coisa que eu vejo os outros fazendo. Não. Ah, tô sabendo que tem um cara legal ali, eu vejo ele fazendo caridade. Aquele cara deve ser feliz, né? Não observe, não seja espectador do bem feito, do bem realizado, da prática. É preciso colocar a nossa vida em movimento. Preciso transformar a nossa jornada em uma prática de vida cotidiana. Estabeleça questões a você realizar, estabeleça metas a serem batidas. Por exemplo, essa semana quero visitar uma pessoa doente. Essa semana eu estou sabendo que tem alguém que está com dificuldade ali. Ou essa semana
eu vou levar algo, eu vou fazer uma doação material para minha casa espírita. Programe fazer algo. Se você não tiver aí essa prática, seus pensamentos estão sempre no abstrato. Estão sempre vagando. Teu pensamento ele viaja e fica observando pessoas que fazem. Olha que legal, estou sabendo lá que o Sérgio Xerxes faz um trabalho legal lá no ABGEM, de cirurgia. Nossa, como que o Sérgio é, né, trabalhador e tal. Vai lá trabalhar com ele. Vai lá na ABGEM pedir serviço. Tô sabendo que o pessoal do Ailuz lá faz uma sopa gostosa de sábado de manhã. Vai lá ajudar. Vai lá, pergunta se tem trabalho para você, se ofereça. Isso tem em todo lugar onde você estiver, na tua cidade, aí tem alguma necessidade, tem alguma pessoa que está sozinha, alguma pessoa idosa que mora sozinha, que os filhos não estão muito nem aí. Tem alguém para você conversar, nem que seja no WhatsApp, vai fazer uma caridade, vai movimentar o bem. Não precisa botar a mão na massa, botar a mão no bolso, tirar dinheiro do bolso. Não precisa se sacrificar, acordar 6 horas da manhã para ir lá fazer um serviço difícil, num bairro longe, tá frio, tá chovendo. Não precisa fazer nada muito grandioso, muito difícil, não. Faz o simples. Manda um zap aí para aquela pessoa que faz tempo que você não conversa, que era tua amiga, que você conversava sempre, agora vocês deram uma afastada aí. Manda uma pergunta se você tá bem, tá tudo certo. E aí, o que você anda fazendo da vida? Todo mundo gosta de receber uma mensagem assim. De vez em quando eu recebo de gente querida, eu falo, meu Deus, eu preciso fazer mais isso. Que eu recebi, fiquei tão contente de a pessoa lembrar de mim. E eu preciso fazer isso com as pessoas. Eu me sinto assim agraciado quando alguém faz isso comigo. Então faça o mesmo. Movimente, não use o bem como algo que está povoando a sua mente, de uma coisa assim legal, que você vê o Chico Xavier fazendo, o Sérgio Xerxes fazendo, a Estela fazendo, a Sumier fazendo, o Tio Pingo fazendo, o Julinho Sartori fazendo. Não, gente, vai você fazer, faz alguma coisa. Senão o teu pensamento não vai ter como ser bom, não vai ter como viver adulterado. E às vezes você é até solteiro. Você fala assim, mas não tem como eu cometer adultério, eu sou solteiro. E os outros adultérios, né? Só que nós estamos aqui falando do adultério matrimonial, né? Vamos dizer assim, conjugal, que é só um pequeno detalhe, perto dos vários adultérios que a gente comete no dia a dia. Então, pensar bem faz você se tornar aprendiz, faz você cada dia melhorar mais. Cada dia você precisa se aperfeiçoar mais. E eu digo que você está cada dia melhor. Você que está me assistindo aqui. Tenho certeza que todos vocês estão cada dia melhores. Então eu te estimulo a te dizer o seguinte: prossiga, como diz o nosso Orson Peter Carrara. Prossiga, persista, persevere, continue, aprenda, abstraia o mal, não abstraia o bem. Não torne abstrato o bem. Deixe de lado o mal. O mal chegou até você, você neutralize ele na raiz. A pessoa chegou querendo te enganar, chegou com provocação, você neutraliza. Fala assim, eu estou aprendendo a lição de não fazer isso aí. A lição minha hoje é, mas não é fácil não, minha vontade é a gente voar na garganta. Falei, então se você voar na garganta, que a gente ainda está em processo de aprender. Admite isso. De vez em quando você voa na garganta de alguém, voa. Tudo bem, voa. Mas tente perceber as consequências disso. Tente descobrir que isso está te fazendo mal. Que você esganou o pescoço do outro, mas tua mão ficou doendo depois. Você viu que a pessoa ficou com a língua de fora, assim que você voou na garganta dela. Você viu que o que você provocou nela não é um negócio que você vai gostar que te visite um dia. Acho que é isso, né? Acho que O nosso tempo não perdoa, gente. Não dá pra Agora gente que eu falar mais. percebi que a gente tá os dois meio que de azul. Pois é, assim. estamos aqui no azul escuro claro e um azul escuro escuro. Então, Eu gente, até escrevi que eu vou montar uma palestra desse tema. então, Fica muita coisa. imagine que a sua mente é um jardim. O que você está plantando nesse jardim? Quais são as plantas sendo cultivadas? São flores belas? Você vai lá de vez em quando dar uma podadinha? Você arranca ervas daninhas? Ou o seu jardim só tem erva daninha? Uma pergunta para a gente refletir. Analise aí, como anda o seu jardim? Esse jardim está aqui, ó, morando dentro dessa massa encefálica, dentro do seu espírito. Então pense no bem e principalmente, faça o bem. Você vai fugir do adultério, da adulteração. Certo? Exatamente. Então vamos finalizar aqui. Eu gostei muito de quando você falou da escolha de filmes e TV. Sim. E no Instagram, ainda mais que agora a gente está em ano de eleição,
E às vezes as pessoas vão virar para nós ou vão falar para elas mesmas assim: não, eu não me contamino, não, Sandra, eu assisto, mas eu. Sério mesmo que é tão blindado seus pensamentos assim? Eu que sou muito fraca. Porque depende a página que eu sigo, o programa que eu vejo, nossa, o animal vem de dentro de mim assim, ó. Rinoceronte. Eu tô falando sério, gente. Vocês que me conhecem, às vezes sabem, não tem problema nenhum em falar que eu sou uma pessoa que meu partido é de direita. Mas eu parei de seguir um monte de gente de direita porque estava me inflamando demais. Eu não quero, eu não tenho nada contra amigos meus que são de esquerda. Mas eu vejo que existe uma inflamação tão grande que meu pensamento eu não estava conseguindo bloquear. Então eu parei de seguir algumas páginas, algumas pessoas, ou eu não vejo, porque é algo que já existe dentro de mim. Então vem aquele outro ali, inflama cada vez mais. Eu decidi que eu não quero. Existem pessoas que me mandam algum tipo de vídeo e falam assim: nossa, Estela, olha aí que horror. Eu não olho. Eu não olho. Não, mas você não vai nem assistir, mas olha, vê o que você acha. Eu já imagino o que eu acho aí com esse letreiro. Então escolha, gente. Escolha para você não ter que depois lutar contra o seu pensamento. Já escolha não entrar naquele lugar. É igual você falar assim: ah, Estela, eu tô de dieta. Você vai entrar numa doceria para depois ficar lutando? Na pizzaria? Não, eu vou ter. Lá eu luto. Não, já não entra. É simples. Alguns lugares inflamam os seus pensamentos. Não entra. E os lugares que estamos falando, hoje é muito prático. Você entra no Instagram, você entra no lugar. Decida não entrar em algumas páginas, alguns conteúdos. E aí melhora a tua vida, mas melhora assim, muito, muito. Pois bem, e semana que vem, então, já adiantando, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Aqui, ó. Uia. Vai ser o evangelho número 60, hein? Hashtag 60. Verdadeira pureza e mão não lavada semana que vem, Eu tá? pensei que o Fernando Silva não tava, até mandei mensagem pra ele, mas ele tá, eu vi ele comentando ali. Ê, Mas a Diana Fernando. Gomes Benício não tava, né? E o Lu Praciano também Pois não. é, Luciano Praciano abandonou nós, viu, gente? Eu acho que mandei mensagem pra ele. ele falou pra mim semana passada que o celular dele tava com problema. Mas se ele falou pra mim foi pelo celular, então se ele me respondeu pelo celular, porque o celular dele tá funcionando. Agora ele não tá aqui com a gente, mas E tudo se bem. você quiser nosso WhatsApp, qualquer coisa, no meu vocês me encontram no direct do Insta, é mais fácil, gente. Pelo Facebook é muito difícil de eu ver. Acho que você anda pelo direct também é mais fácil. Isso, manda aqui, ó, tá bem? Tem meu WhatsApp aqui, quem quiser falar comigo, 017 99702 3566. E estou à disposição de É vocês. isso aí. Igual a Rosângela falando, ó, maus tratos animais não tem como. Se vê um maus trato animal e você continua sereno e pleno igual, eu queria essa evolução pra mim. Pois é. Eu tenho vontade de entrar dentro. Tchau, gente. Um beijo, até semana que vem. Então vamos ao nosso momento da oração. E eu com a minha aguinha com sal e limão hoje aqui, viu? Sal, o nosso sal aqui que nós estamos utilizando é o sal, é o parrilha, né? Parrilha. Tô pegando. Parrilha, eu tô com a Estela comprou essa colherinha, gente, chique. Vende nas churrascarias. A Olha... churrascaria da Lê vai ter, não é? A churrascaria Pois é, esse aqui, aí, gente, ó. Você quer comprar um salzinho, ó, Mr. Churras? R$15 potinho. Sal de parrilha, tá vendo aqui, ó? Meio quilo, R$15, R$16. Meio quilo é bom, hein? Meio quilo. Falando igual os mineiros. E essa colherinha aqui foi que a Estela comprou lá em Caraguá, numa loja que chama Daiso, que vende só produto japonês. Então, colherinha japonesa para mexer o seu copinho e tomar sua aguinha com sal aí. Então tá aqui minha aguinha com sal, meu salzinho parrilha tá acabando já, tá na metade aqui, ó. Então vamos lá, vamos pro nosso momento da oração. Senhor Jesus, mestre amigo, te agradecemos por mais uma semana de estudos edificantes, à luz da nossa doutrina espírita, que nos traz tanto conforto, tanto entendimento. Nós temos a convicção, mestre, que se nós cuidarmos bem dos nossos pensamentos, nós vamos nos sentir vivendo em locais muito mais aprazíveis, vamos passar a enxergar o que está ao nosso redor com mais beleza. O Senhor mesmo nos recomendou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá vida e saúde. Então queremos cultivar um olhar, uma maneira de enxergar. Nós sabemos que o nosso olho físico é apenas um instrumento de observação do nosso espírito. Que nós tenhamos os olhos do espírito
olhos que enxergam, mesmo que estejamos na escuridão da cegueira física, dos olhos materiais, que possamos enxergar com os olhos da alma as belezas da vida, as virtudes dos nossos irmãos, o reconhecimento e a gratidão por tantos recursos que temos. Recentemente fizemos uma grande viagem de longas horas de duração e o fato de poder ir e vir sem acontecer nenhum acidente, não ter nenhum pneu furado, ninguém ter passado mal, nós fomos em muitas pessoas, todo mundo ficou bem. Nós temos que aprender a enxergar tanta coisa boa que acontece na vida da gente. Isso aqui eu falei de uma experiência minha, mas cada um aí que está nos acompanhando aqui tem tanta coisa boa para enxergar, para ver, para visualizar, que nós não sejamos pessoas que adulterem a realidade da vida, ou então que passemos a enxergar tudo com mais inteligência, com mais olhar de aprendiz, como foi falado aqui hoje, mestre, que isso vai trazer um bem-estar para nós. Sejamos bons executores daquilo que observamos e produzimos. Deixemos as adulterações de lado, que elas só fazem com que nós sejamos cúmplices desses erros. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa aqui presente, que todos possam receber a bênção da saúde do organismo, que todas as pessoas que aqui hoje pediram preces em favor dos seus entes queridos, ou das pessoas que estão enfermas, sem citar aqui nenhuma em específico, para não ser injusto com as demais, mas todo mundo que está aqui sabe dessas pessoas que foram aqui colocadas os seus nomes, que foram enviadas a mim pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação. Todos sejam abençoados com saúde, com bem-estar. Se não for possível uma cura, mas que seja então fornecido pelo menos um alívio. Muito obrigado, mestre, por nos oferecer aqui a oportunidade de estarmos juntos toda terça-feira com tanta gente boa, mundo afora. Peço ao Senhor que o abençoe também aqueles que vão assistir em outro momento e abençoe esse nosso trabalho aqui feito com todo o nosso coração, com a nossa simplicidade aqui, com a nossa pouca competência, mas com o nosso grande desejo de servir, de ser útil, de melhorar semana a semana. Obrigado aos amigos espirituais que coordenam esse trabalho, que sejam abraçados por nós, com o nosso carinho, nossa gratidão, pela intuição, pelo suporte tecnológico e por tudo que nos é oferecido para executar esse estudo aqui. Desde 2016, estamos caminhando aqui para o 10º ano, agora em setembro. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez. Nós só te abraçamos e nos comprometemos a nos melhorar dia a dia, pois nós sabemos que até as adversidades que estão nos ocorrendo estão tentando nos ensinar algo, estão tentando trabalhar para o nosso bem. Então nós abençoamos até as dificuldades do nosso caminho. Nós vamos com esse entendimento, sem dúvida nenhuma, superar todas essas adversidades e vamos ascender, vamos eclodir, vamos, em muito pouco tempo, brilhar a nossa luz. Fazer brilhar a nossa luz. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã abençoada. Te pedimos permissão para a semana que vem estarmos aqui novamente. Obrigado, Mestre, e que assim seja.